Bom dia, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos para falar e aprender da palavra de Deus. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por este momento, pedindo a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar juntos. Que o Senhor venha nos iluminar neste momento, Pai, trazendo clareza, Pai, quanto ao que vamos discutir aqui. São assuntos pertinentes à nossa vida, Pai, assuntos tão importantes. Que o Senhor nos ajude neste momento, Pai, que Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, venha nos instruir e que possamos, Pai, nos alegrar em Ti e glorificar o Teu santo nome. É no nome de Cristo Jesus que oramos, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar neste domingo, na verdade, o livro Somos Todos Teólogos, do R.C. Sproul, e hoje vamos tratar do capítulo 59 e 60. O capítulo 59, de título Punição Eterna, e o capítulo 60, Novos Céus e Nova Terra. Ou seja, hoje nós vamos falar de eternidade, passando pelo julgamento final e o destino eterno das almas que estão perdoadas em Cristo e daqueles que resistiram à salvação. E aí, pensando nesse tema, eu trouxe um texto que você conhece com certeza, mas que a gente vai usar como base, uma vez que a gente está sintetizando 2 capítulos diferentes do livro. O livro, mais uma vez, vale a pena adquirir e você passar por ele novamente, lendo pausadamente. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 em diante, ele vai falar o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me visitastes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Qual o meu objetivo da gente ler esse texto? Uma vez que uma lição a gente vai tratar do fogo eterno, da punição eterna, e a outra vai tratar do céu, eu trouxe esse texto de Jesus justamente sintetizando essas 2 lições. E é interessante que nós vamos começar pelo capítulo 29, aliás, 59, e ele vai tratar exatamente disso, da punição eterna, ou seja, do julgamento final. E aí eu começo com uma história que aconteceu, só a título de ilustração, no meu primeiro projeto missionário em 2014. Nós fomos, na verdade, para a cidade de Araripina, ali na Paraíba, e o modus operandi do projeto era o seguinte: a gente pregava o evangelho, a pessoa aceitava ou rejeitava Cristo. Em rejeitando, a gente oferecia um estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque a ideia é a gente continuar falando, pregando o evangelho, para que a pessoa tivesse oportunidade. E ali eu conheci a dona Lira, uma senhora, já lá para mais de 60 anos,
talvez até mais 70, uma série de dificuldades. Ela andava praticamente arrastando o pé, porque por conta de dores nos joelhos. Tinha uma série de doenças de pele, era até bastante incômodo ver o quadro dela. Morava muito distante de qualquer tipo de vizinho, porque as casas ali eram de 5 a 7 quilômetros de distância uma da outra. Um lugar onde tinha carência de água, de comida, enfim, de uma série de coisas, e ali a gente estava pregando para ela, especialmente eu. Eu pude ficar ali mais ou menos uma semana conversando a respeito da palavra de Deus com aquela senhora, mas uma coisa sempre me incomodava: eu não chegava na questão do inferno. Dada a situação dela, eu ficava muito incomodado de falar sobre o inferno e sempre evitava. Ela era a vovozinha dos sonhos, né? A vovozinha que qualquer pessoa quer ter como sua avó. Muito receptiva, muito hospedeira, sim, tratava a gente muito bem. Mas isso me incomodava, e um dia, na verdade no meu último dia, eu não sabia que era o último dia, eu vim justamente conversando com um grupo que estava evangelizando aquele lugar ali, e eu falei sobre meu incômodo, né? O Espírito Santo incomodando para eu falar exatamente do inferno com ela. E aí, ali no momento que a gente estava estudando a palavra de Deus, o Evangelho de João especificamente, teve um momento que ela disse a seguinte frase: meu filho, porque o inferno é aqui. E ali, naquele momento, eu vi que Deus queria que eu falasse a respeito do inferno com ela. Ele já não poderia mais esperar. Foi, como eu disse, a última vez que eu encontrei com a Dona Lira. Eu, logicamente, falei com todo respeito ali para ela, mas tratei da questão da punição eterna. Por quê? Porque faz parte do plano de salvação. Não é algo abstrato. O inferno não é aqui. Os sofrimentos que a gente passa aqui, apesar de serem sofrimentos, às vezes até muito profundos e acentuados, a gente ainda desfruta da graça comum de Deus. Mas o inferno não. Então, o inferno é real, ele é eterno, e não é aqui. E aí eu trago essa ilustração justamente porque o primeiro capítulo que a gente vai tratar hoje, dos dois, ele vai tratar sobre a punição eterna. E aí o Spru ele vai falar de alguns conceitos importantes do julgamento final. Então, o que é o julgamento final? É aquele, ou seja, um julgamento exercido por Deus no tribunal celestial, em que o juiz, que é perfeito, é santo, é justo e reto, ele exigirá de todos aquilo que nós fizemos. Ele vai pedir a prestação de contas, né? Ele vai requerer de nós a nossa prestação de contas em relação às nossas obras. Aqui no texto, Jesus ele vai falar exatamente disso, das obras que tanto os benditos quanto os malditos tinham feito. Qual é a base do julgamento, então? Nossas obras e as obras de Cristo. Por quê? A gente vai sintetizar isso. Nós ascendemos aos céus, ou seja, nós desfrutaremos do céu pela obra de Jesus Cristo. Quando nossas obras serão trazidas à luz, nós temos todos os motivos para irmos diretamente para o inferno, inclusive o crente. Se nós vamos ao céu, nós vamos justamente pela pessoa e a obra de Cristo, porque cremos no Evangelho. Ou seja, o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo. De nós recebemos gratuitamente, nós recebemos de graça a salvação. No caso, recebemos de graça porque Cristo, ele viveu a vida perfeita, morreu e ressuscitou, ou seja, ele conquistou a salvação por nós. Então, só ascendemos ao céu, desfrutaremos do céu pela obra de Cristo. Mas, no fim das contas, o julgamento é o mesmo, é baseado em obras. Se em relação a nós, estaremos no inferno. Se em relação às obras de Cristo, aí sim temos a salvação eterna. Então, a base do julgamento são as obras. O veredito, culpado ou inocente, é justamente em relação à pessoa de Cristo. Aquele que não confiou a sua fé em Cristo Jesus, ele é culpado. Por quê? Porque nossas obras nos condenam. Romanos vai falar que por um pecado o homem foi expulso do paraíso. Adão pecou e com ele a morte veio e toda a humanidade
pereceu em seus pecados e delitos. Ou seja, nós por nós mesmos somos culpados diante do Deus Santo, que é o juiz de toda a terra. No entanto, somos tidos por inocentes a partir da obra de Jesus Cristo. Então, se confiamos em Cristo nesta vida, a obra justificadora de Cristo nos cobre. Nós temos, aliás, justiça de Cristo imputada sobre nós. Nós somos perdoados, ou seja, somos considerados inocentes diante do justo juiz. Aquele que não confiou em Cristo, aquele que rejeitou o Evangelho, então é culpado. Então, o veredito do julgamento, culpado para aqueles que não confiaram em Cristo Jesus, que não creram na sua obra e sua morte e ressurreição, e aqueles que assim fizeram, que creram em Jesus Cristo, creram no Evangelho, são inocentes perante o justo juiz. Quem é esse justo juiz? Deus, nosso Deus. Aquele que não recebe suborno, aquele que não tem jeitinho, aquele que não precisa de nada nem ninguém para julgar as nossas obras. O réu do julgamento, então, é toda a humanidade, seja descrente ou crente. O destino eterno, então, para aqueles que confiaram em Jesus, o céu. Para aqueles que rejeitaram a Cristo e a sua obra, o inferno. Então, a gente tem esses conceitos básicos: o julgamento final, o que de fato nós vivenciaremos, a base do julgamento, o veredito do julgamento, o juiz que exercerá o julgamento, quem são os réus deste julgamento e o destino eterno. Parâmetros do julgamento final, então. Nós temos que destacar aqui, é interessante que o Spru ele vai falar disso, a respeito da revelação geral e da revelação especial. A salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus, a partir de ter ouvido a pregação do Evangelho. Obviamente, quem nunca ouviu falar de Cristo, passou pela vida toda sem ouvir falar de Cristo, não poderá ser julgado por esse critério. No entanto, Romanos, nos seus primeiros 3 capítulos, ele vai dizer a respeito da revelação geral de Deus no nosso coração. Isso remonta à nossa primeira aula, o início do livro, a diferença de revelação geral e revelação especial. Eu não vou retomar naquele nível de detalhamento que a gente fez na nossa primeira aula, mas de maneira geral. A revelação, de maneira bem sucinta, né, sintetizada. A revelação geral, ela diz respeito a impressão que Deus imprimiu em cada ser humano, a consciência de que ele existe. Ou seja, todo ser humano, justamente por ser feito à imagem e semelhança de Deus, tem dentro de si a revelação geral de Deus. E a criação também conta a respeito desse Deus, aponta para Deus. Então todo ser humano, quer aquele que confessa ou não, ele tem consciência da existência de Deus. Essa é a revelação geral. Então a criação, a revelação moral de Deus em nós, porque somos imagem e semelhança de Deus, e através da providência de Deus, que é os atos de Deus ao longo da história. A revelação especial diz justamente a respeito do Evangelho. É especial porque é distinta da geral, ela diz respeito a uma mensagem, o Evangelho, e essa mensagem é centrada na pessoa de Jesus Cristo, e aí sim, a partir disso, nós podemos crer e confiar a nossa vida, nossa salvação a Jesus. Aqueles então, e aí o Spru ele vai falar disso, que não ouviram o Evangelho, eles não vão ser punidos por não confessarem a Cristo, uma vez que não tiveram essa possibilidade, mas ainda assim, justamente pela revelação geral ser uma realidade em todos os seres humanos, nunca poderão dizer que eu não sabia que Deus não existia. A natureza, ela diz que Deus existe, nossa existência tem a impressão de Deus, a digital de Deus, por assim dizer, essa consciência de eternidade, a consciência do Criador e a própria providência de Deus ao longo da história. Então ele só faz esse destaque a respeito do parâmetro, né, do julgamento.
nós seremos julgados de acordo com a luz que nós recebemos. Ou seja, Deus ele não é injusto. Deus ele não vai tratar de forma injusta com ninguém. Da mesma forma que não há ninguém que seja inocente. Né? Deus não manda para o inferno o inocente. Vai para o inferno os culpados. E todos nós somos culpados. Quer sejamos crentes ou não. A diferença daquele que vai para o céu, e a gente vai voltar nisso, como já falamos, é que a nossa fé está na obra de Cristo Jesus. Nós vamos para o céu não por conta da nossa obra, da nossa capacidade, de que somos especiais ou diferentes, não. Mas porque Ele fez por nós. Só por isso. Nada além disso. E qual é o conceito de inferno? O conceito de inferno é o justo juízo de Deus sobre o pecador não arrependido. O pecador, quanto mais aquele que rejeitou o Evangelho. O céu é céu porque Deus está no céu. A gente tem essa compreensão. Mas o inferno ele não é o oposto, não é a ausência de Deus. Nós somos salvos do próprio Deus. Nós somos condenados porque pecamos contra esse Deus que é santo. No entanto, o inferno ele não é a ausência de Deus, como às vezes até ouvimos por aí. O inferno é o justo juízo de Deus. Deus julgando retamente, justamente, o condenado. Ninguém teria dúvida se um juiz terreno deixasse de fazer justiça contra um assassino que é mais que comprovado. Se o juiz deixa de exercer a justiça em relação a um criminoso, ele é pior do que este criminoso. Porque a função dele justamente é julgar retamente. Para além, obviamente, das falhas humanas e dos defeitos humanos, o juiz de toda a terra, que é o santo juiz, que não depende de uma lei externa, mas ele é a própria lei, ele é santo e ele julga retamente, ele julga com justiça, ele rege as nações com justiça, ele sim também exercerá a justiça sobre os pecadores, que são justamente os transgressores, que somos nós. Os graus de punição também, o Sproul ele vai lembrar justamente que, tal qual o céu ele tem galardão, ou seja, há níveis de bênção nos céus, a gente também tem níveis de punição, justamente porque, por exemplo, uma pessoa, e é o exemplo que ele dá, uma pessoa que assassinou a um não pode receber a mesma punição, e não recebe nem não deveria, né, receber nem na terra, né? Não recebe a mesma punição de aquele que matou uma centena. Deus ele também vai lidar dessa forma. Há níveis de punição para a gravidade de pecado distintas. Então a gente tem esse cuidado de Deus também na questão da punição. No inferno, aliás, na eternidade, né, quando estaremos sendo julgados, nós teremos a perspectiva de Deus em relação tanto àqueles que estão conosco no céu, se formos salvos, no nosso caso os crentes estaremos com Deus, quanto àqueles que estão no inferno. Não haverá nenhum sentimento de injustiça. E é interessante você ver que o Sproul vai falar a respeito. E só um último tópico em relação ao capítulo 59 é a respeito da heresia do aniquilacionismo, ou seja, de que aqueles que forem aos céus eles vão viver eternamente, mas aqueles que não creram em Jesus eles serão destruídos, ou seja, aniquilados. Isso é uma heresia. A palavra de Deus ela não endossa isso, muito pelo contrário. Eu vou ler de novo aqui o texto que Jesus mesmo falou, palavras de Jesus: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. As almas que não confiaram em Cristo, elas irão ao inferno e não serão destruídas, elas vão viver eternamente. Talvez fossem até, assim, na cabeça de quem está sofrendo a punição, fosse melhor que fossem mesmo destruídas, mas não é o caso. Por isso que a gente tem que levar a sério a questão do inferno. Então, a gente fez esse panorama do capítulo 59 e agora, pegando em alguns pontos para a gente não alongar essa aula demais, a respeito dos novos céus e a nova terra. A palavra de Deus ela vai dizer que
os novos céus e novas terras, ou seja, a eternidade com Deus. E a gente falou aqui, né? O céu é céu justamente porque Deus está lá. A nossa vida por essa terra é descrita como uma peregrinação. A gente não termina nessa terra. Nós fomos criados justamente para gozar da presença de Deus. Isso será concluído de maneira perfeita, ou seja, sem a presença do pecado no céu, quando nossos corpos estarão glorificados. E aí conheceremos a Deus como somos conhecidos. O Sproul ele vai destacar que a maior bênção que a gente vai ter no céu vai ser justamente ver a Deus como somos vistos, conhecer a Deus como somos conhecidos. A eternidade, Cristo mesmo já falou, é conhecer a Deus. A gente começa a desfrutar dessa eternidade aqui nesta terra, mas de maneira completa levaremos eternidades e eternidades, né? Se é que a gente pode falar dessa forma, para conhecê-lo um dia após o outro, nos aprofundando cada vez mais na pessoa de Deus. Nossos olhos, então, terão todas as lágrimas enxugadas, nós desfrutaremos da presença e da glória de Deus. É interessante que a imagem que Apocalipse ele vai tratar é justamente que não haverá necessidade nem de templos, porque a gente não vai precisar mais de símbolos que nos remetem a Deus, o próprio Deus estará conosco, e a gente não precisará de nenhuma luz externa. A glória de Deus iluminará toda a nova Jerusalém, o povo dele. É esse encontro que nós esperamos, esse casamento, essa boda, que é interessante, né? É tratado, o termo é festa, justamente festa de casamento desse nosso encontro com o nosso Senhor. E a gente vai poder desfrutar da presença dele por toda a eternidade. Então, céu e inferno, duas realidades que a Bíblia apresenta, duas doutrinas que não são invenções humanas e que mudam a nossa forma de lidar com a nossa vida hoje e enquanto estivermos nessa terra. Então, que você possa ter sido abençoado, como eu também fui, e que nós possamos viver à luz da eternidade, caminhando pela obra de Jesus para esse encontro e desfrute eterno da presença dele. Amém? Vamos orar para agradecer. Senhor, nós te louvamos pela bênção de estarmos juntos, reunidos diante da tua palavra, aprendendo mais de ti. Senhor, continua operando em nós a tua obra de salvação. Completa, Pai, a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas. Que nossas vidas nesta terra sejam vividas à luz da eternidade, Pai. Que possamos, Pai, o quanto antes, no teu tempo, desfrutar da tua presença eternamente. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados. Muito obrigado por tão grande salvação. É no nome de Cristo Jesus que oramos e te agradecemos. Deus te abençoe, meu irmão.